Alguns conceitos relacionados ao treinamento de força, né? Volume, intensidade, processo de ensino e progressão. Então a gente leva em consideração esses quesitos como escolher os movimentos, processos de ensino de forma gradual, né? Sempre vai ter que ter o porquê de tais exercícios, né? Utilização da barra hexagonal, não. Fazer um goblet squat antes de você botar uma barra nas costas do indivíduo, por exemplo, porque para ele ter essa noção de contrapeso, não perder o peito. Se ele está com a carga na frente, se ele perder o peito, perdeu basicamente quase o movimento inteiro. Então até essa noção de manter essa postura mais ereta na hora de iniciar a descida, essa escolha é importante. O desenvolvimento da carga seria consequência de uma qualidade técnica construída, uma base estrutural. Isso é muito importante para não pular etapas. Quando a gente vai fazendo a evolução, movimento a movimento, a carga vai ser uma consequência. Assim como no levantamento de peso olímpico, eu gosto muito de falar, antes de 1, 2 anos de estruturação, não vai dar para jogar uma carga importante para cima da cabeça, né? Na parte do CrossFit, os praticantes, eles buscam sempre jogar para cima da cabeça o peso corporal de arranco. Mas para jogar o peso corporal de arranco, eu preciso ter uma série de fatores por trás. Por exemplo, eu preciso agachar com 1,5 peso corporal. Se as pernas são a minha base, e a puxada também, eu preciso agachar com 1,5 peso corporal e puxar de 20% a 30% a mais do que meu peso corporal. Concorda? Para poder sustentar e conseguir jogar para cima, sustentar o peso em cima da cabeça. Então são certos balanços de contas que eu preciso fazer como base antes para chegar no produto final. A mesma coisa ocorre com o powerlift. Eu vou fazer a ação de agachamento, como é que eu faço para o cara chegar no agachamento costas com o peso corporal? Eu preciso ter certas equivalências, né? Supino, eu consigo ter um equilíbrio de força, principalmente. Mas ele precisa ter uma carga basicamente de 0,7, 0,8 vezes o peso corporal de supino e de remada para poder ter estruturação superior. Antes disso eu não consigo apoiar a barra com o meu peso corporal, senão eu tenho grande tendência a perder essa estruturação superior na posição baixa ou no início da subida. Concorda comigo? Certo? São contas que às vezes já acaba passando por causa da empolgação, por causa até da velocidade de evolução de movimento, mas em termos estruturais ele não está pronto ainda. Impossível corrigir e construir movimentos com cargas acima de 70%, 75%, ou seja, acima de 7, 7,5%. Aconselhado é o quê? O que eu falei já na aula, de 6 para baixo, ou seja, 60% de RM para baixo ou PSE 6 para baixo. Aí sim eu vou construir movimento, aí sim eu vou botar correções técnicas importantes. Mas inicia com a barra. Inicia só com a barra ou só com PVC. E aí assim a gente vai progredindo. Mas se você quer um avanço técnico nesse sentido, é até 60%. Acima de 60% você não corrige nada. E se for de 80% para cima, piorou. A partir de 80% de carga de RM, você começa a ter perda técnica de 2 a 3%. Começa a ter a perda técnica de 2 a 3%. Em alta performance, acima de 2 a 3%, você não faz a carga principal. Entendeu? Então, tem várias ações com análises biomecânicas de movimento e tudo mais. Pessoal programando, por exemplo, se for acompanhar um dia uma sessão de treino, vai me analisar de uma forma lateral e postural, uma carga com 50%, 60%, 65%, 70%, 80%, 90% e assim vamos, sessão a sessão. E aí, depois de uma série de métricas nesse sentido, de variações, carga a carga, eu vou ter o quanto que eu tenho de perda a partir dos 80%, certo? Com base nisso, quando eu chegar próximo ao campeonato, que eu estou com cargas importantes de 90%, 92%, 95%, eu consigo meio que prever o quanto que eu tenho de perda técnica, se eu vou conseguir, nesse padrão de movimento, cumprir a carga do campeonato ou não. Porque se eu tiver perda maior do que 3% em termos posturais ou desvio de técnica, provavelmente eu não faço a carga final. Entendeu? Isso é muito importante. E por isso que é tão fino essa análise quando é alta performance. Mas quando é
posição de saúde, a gente só fica preocupado no visual e padrões de segurança. Perfeito? Lembrar sempre dos requisitos básicos e ajustes individuais, isso é fato, e escolha dos exercícios e correções pontuais que auxiliem na forma qualitativa. Isso daí é aquele pontinho, tipo, pô, faz uma mobilidadezinha de tornozelo, faz uma mobilidadezinha de quadril, vamos ativar o quadril antes de fazer um agacho, vamos fazer uma ativação de abdominal, extensão lombar para ativar a parte do core principal, para depois você começar a introdução de agachamento. Isso são toques, macetes, que vai ser do dia a dia e muito individual para cada atleta, cada aluno, tá? Isso é bastante importante no desenvolvimento.